Se é errado ir pra favela porque é perigoso, então seria errado morar lá, certo? Essas não são minhas palavras, são as palavras do Cosme Philipsen, numa entrevista que ele deu lá em 2017, naquele episódio fatídico de quando aconteceu de uma turista visitando a favela da Rocinha morreu em uma troca de tiros. Enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre turismo em favela e a minha opinião sobre isso, trazendo prós e contras. Mas, como sempre falo aqui para vocês, é sempre um processo de pensamento crítico. Eu trago as informações e vocês pensam junto comigo e têm as suas próprias opiniões. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, mas você pode me chamar de Gabi. E é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo! Bom, muita gente deve achar que o turismo de favela ele começa a acontecer só em 2016, quando a gente tem Olimpíadas, ou até mesmo 2014 com a Copa do Mundo que aconteceu em Brasil. Só que não. Muito antes disso, esse tipo de turismo já acontecia nas favelas, principalmente do Rio de Janeiro. E eu tô falando aí de final do século XIX e início do século XX. Muitas das vezes o que acontecia era que arquitetos, urbanistas, pessoas do governo, como candidatos a prefeitos, governador, presidente, enfim, eles visitavam algumas comunidades locais, algumas favelas, para ter ideia do que estava acontecendo ou até mesmo para angariar voto. E a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, assim, passear e caminhar pelas ruas e vielas de uma favela, isso não é uma coisa recente, isso já acontecia há muito tempo. Mas a gente precisa levar em consideração que a Eco 92, lá em 1992, também foi importante para começar a transformar essa ida nas favelas por turistas e principalmente turistas internacionais. Porque se você for parar para pensar, um turista internacional, dependendo do país que ele veio, ele não tem essa configuração de favela como a gente tem no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que é em morro, uma casa em cima da outra. Normalmente as áreas mais pobres desses países, como Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, são áreas planas com casas bem simples. Mas são casas e não uma casa em cima da outra. Então isso acaba despertando mesmo uma curiosidade de como que as pessoas conseguem viver naquele ambiente, naquele cenário. Então, despertou-se essa curiosidade. Empresas de turismo, naquele momento, começam a vislumbrar uma possibilidade de aumentar a sua receita, tendo em vista que esses estrangeiros pagam em dólar, libra, euro, enfim, que não seja moeda local e que é muito mais valorizada. Então, eles começam a levar esses turistas estrangeiros para visitar esses locais que são tão diferentes da realidade deles. Em 2010, no Rio de Janeiro, a gente teve um projeto chamado Rio Top Tour, que foi na favela Santa Marta, onde, por auxílio do governo federal, eles disponibilizaram uma bolsa para formar pessoas que morassem no Santa Marta e que tivessem algum tipo de habilidade de comunicação para se formar como guia de turismo. E aí, assim, podendo criar esse projeto chamado Rio Top Tour, onde a favela Santa Marta poderia ser visitada de uma forma mais profissional e que esses moradores da favela que foram formados como guias de turismo também pudessem ter um pleno conhecimento de como é guiar pessoas e grupos e ter o seu cadastro, a sua credencial de guia. Então, a partir de 2010, a gente também teve esse crescimento na favela Santa Marta, se tornando aí um polo de referência de turismo em favela, sendo realizado por moradores dessa favela. Mas é claro que antes de 2010 a gente teve alguns outros acontecimentos, como por exemplo a divulgação de alguns filmes, clipes musicais que se passavam em favelas. Então a gente teve aí Snoop Dogg já gravou em uma favela. Snoop, telefone. E aí, hein? Michael Jackson já gravou na favela Santa Marta. A gente teve filmes que fizeram muito sucesso internacionalmente, como Cidade de Deus. Por mais que não seja uma favela na configuração que a gente entende, que é em montanha, que é uma favela mais flat, pode-se dizer assim, mais plana, ainda assim projeta para fora do Brasil esse cenário de favela, o que é uma favela. Então, isso meio que ajudou a também colocar no imaginário desse turista internacional que, poxa, eu quero ir nesse lugar aqui que é tão diferente da minha realidade. E vamos lá, né? Turismo
turismo em favela existem empresas e empresas que fazem turismo em favela. E eu vou colocar aqui agora os meus prós e contras de realizar turismo em favela. Primeiro, começando com o contra, de algumas empresas que de fato só utilizam o turismo em favela e são realizados por profissionais que não moram nessas comunidades. Então, o que basicamente acontece é, eles colocam um monte de gente em cima de um jipe, esse jipe aberto, sobe a favela e aí as pessoas que estão em cima do jipe, elas simplesmente estão tendo uma experiência como se fosse um safari humano. Ele tá ali numa posição segura dentro de um carro, aberto, mas que tá olhando aquele lugar que as pessoas moram ali de uma forma muito observadora e curiosa, só. Ele não interage com as pessoas, não movimenta a economia local, simplesmente vai, tira foto e vai embora. Eu acho isso muito agressivo, principalmente para as pessoas que moram nesses lugares, nessas favelas, nessas comunidades. No meu entender, não é assim que as coisas deveriam funcionar. Então, acaba transformando aí a pobreza em entretenimento. Isso eu acho um contra, né, de algumas empresas de turismo que fazem esse tipo de turismo em favela que eu tô falando para vocês. Outra coisa que é um contra também, quando a gente tem uma movimentação muito grande de turistas estrangeiros visitando uma favela, que é a gentrificação. O que é a gentrificação? É, por exemplo, o que acontece aí na favela do Vidigal, onde tem hotéis no topo da favela que normalmente numa configuração de favela, quanto mais alto você mora, é mais barato, porque o acesso fica mais difícil, se transformou ali no Morro do Vidigal, onde quanto mais alto for esse lugar, esse terreno para construir, mais caro é para você estar ali. Então a gente teve bares, né, colocando ali no alto do Morro do Vidigal, que cobram uma entrada, que é caipirinha R$50, ou você tem ainda hotéis que tem uma vista incrível, mas não é feito para as pessoas que moram no Vidigal, é simplesmente feito para os públicos estrangeiros, né? Então você acaba gentrificando essa área, você valoriza demais aquele terreno, aquele espaço, e o que acontece é que essas pessoas que moravam ali no Vidigal começam a ter que se mudar para outro espaço, porque morar no Vidigal fica se tornando muito mais caro. Então, o que antes, de repente, um pão que você comprava 50 centavos, agora o pão é R$1. Então você acaba aí inflacionando também mais coisas, porque acontece que mais pessoas com maior poder aquisitivo estão morando naquele lugar, entendeu? Ah, agora eu entendi! Esses foram os meus contras, mas é um contra que, se você for parar para pensar, tirando a gentrificação, é claro que não tem a ver necessariamente com as empresas de turismo, mas se você for colocar do outro lado da balança, que seriam os prós de uma empresa de turismo que de fato se preocupa em organizar um roteiro dentro dessa favela, mas que essa pessoa que está conduzindo o tour mora na favela, então a gente já pode olhar com outro olhar. Quando a gente faz isso, a gente acaba o quê? Movimentando a economia da favela. Como, por exemplo, se você vai no Morro da Babilônia fazer uma trilha com o Ed. Eu já falei do Ed, inclusive, aqui nesse vídeo aqui, ó, quando eu falo de profissionais do afroturismo. O Ed é um guia de turismo que leva pessoas para fazer a trilha dentro da favela da Babilônia, que é incrível, inclusive, essa trilha, tá? E aí, o que acontece? Quando o Ed termina o tour, ele não vai te levar para comer num quiosque lá na praia. Não, ele vai te levar para comer no estabelecimento local, dentro da favela da Babilônia ou do Chapéu Mangueira. Então, você entende que a sua presença ali está movimentando a economia dentro daquela favela. Não só para o Ed, mas também para as outras pessoas. Você acaba comprando uma água no carinha da esquina, você vai consumir alguma coisa nesse bar, nesse restaurante ali dentro da favela. Então, o seu dinheiro, ele vai se movimentar ali dentro daquele espaço. Isso eu acho muito incrível. Um outro pró é você que acaba, quando você faz de uma forma sustentável esse turismo em favela, você acaba desmistificando algumas coisas que no seu imaginário você criou, aquele estereótipo de favela, aquele estereótipo de como é a vida dentro da favela. Oh, meu Deus, é muito perigoso estar dentro de uma favela. Não tô falando aqui que não pode se tornar perigoso, tá? Porque é isso, favelas que estão dentro de uma grande cidade, como por exemplo o Rio de Janeiro, qualquer
coisa pode acontecer a qualquer momento. Não necessariamente só dentro da favela, mas em plena praia de Copacabana também. Então tenha isso em mente. Mas quando você faz um passeio dentro de uma favela, sendo guiado por um guia local que mora naquele local, você começa a quebrar vários estereótipos dentro que foram criados dentro da sua cabeça por conta de como você foi criado e tudo mais, e que vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor quando você acabar daquele tour, que você vai parar, você vai refletir, você vai entender, né, o motivo, o porquê das coisas. Bom, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem algumas favelas que normalmente as pessoas gostam de visitar. Mas eu não quero falar somente das favelas, eu quero te falar da favela e te dar também uma referência de alguém, de uma empresa ou de um guia que mora na favela, que faz o trabalho na favela, que já tem um reconhecimento, que faz um trabalho interessante. Então, já anota aí. Rocinha. A Rocinha é uma das principais favelas que a gente tem no Rio de Janeiro, se não a maior da América Latina, uma das maiores da América Latina, mas quem faz um trabalho bem legal lá é o Obi, do Favela Tour. Então, eu vou deixar o Instagram dele aqui também, vocês podem ir lá seguir. Se você tiver uma agência, se você quiser é guia e quiser fazer uma parceria com o Obi, entre em contato com ele, que ele com certeza vai conseguir realizar alguma coisa para o seu grupo. Já no Santa Marta, a gente tem o Rio Top Tour, como eu falei para vocês, que é esse projeto que foi criado lá em 2010, mas a gente tem também a Brasilidade, que é da Sheila. A Brasilidade faz um trabalho muito legal na favela do Santa Marta, que de fato faz com que a Sheila mora na favela e faz com que as pessoas que fazem o tour saiam de lá com outro pensamento sobre favela. A Sheila, ela vai literalmente ali te formando e pensando junto com você, fazendo você pensar no porquê que aquela favela existe, porquê que aquela configuração de local, de território está ali daquela forma. É muito legal, eu já fiz esse tour com a Sheila e super indico. Conhecer a favela da Babilônia, como eu já falei com vocês, pode ser feita junto com o guia Ed. O Ed, que é um guia super bacana, faz parte da equipe da Sou Mais Carioca, que é a minha agência de turismo, e pelo menos também uma vez no mês a Sou Mais Carioca faz o passeio para a favela da Babilônia, para a trilha da Babilônia. Mas é claro que no final do tour você vai conhecer alguns lugares e bares e restaurantes que você pode forrar sua barriguinha ali depois do tour. E o Ed, a forma como o Ed conduz a trilha, esse passeio para a trilha da Babilônia, também é uma forma muito incrível, muito genuína, e o Ed também mora na favela da Babilônia, então vale a pena. Já no Vidigal a gente tem o Alessandro Quitanilha, que também faz um trabalho de guia de turismo e agência dentro do Vidigal. Então ele te leva para conhecer não só a favela, mas também a trilha do Morro Dois Irmãos, que está localizada ali dentro da favela do Vidigal, entre outros locais. Então, Instagram também do Alessandro também vou deixar aqui para vocês. E é claro que no centro do Rio a gente tem a favela da Providência, que foi a primeira favela do Brasil, e lá quem vai te apresentar a favela é o Cosme Philipsen, ele que idealizou o Rolê dos Favelados e que apresenta a favela da Providência, que tem um contexto histórico incrível e que também está totalmente linkado aí com o roteiro da Pequena África. Então, vale muito a pena você sugerir para os seus clientes ou fazer uma parceria com o Cosme de fazer esse combo aí, Pequena África, Favela da Providência, tá bom? Bom, é isso. Esse foi o vídeo que eu queria fazer para vocês, falando sobre turismo de favela. Já tinha um tempo que eu queria gravar esse conteúdo aqui para vocês, mas eu fiquei pensando e refletindo da melhor forma possível para trazer isso com a minha perspectiva, né, com a minha crítica, mas também trazendo outros pensamentos aqui para vocês. E é claro, sempre sugerindo bons profissionais que vocês podem seguir, acompanhar o trabalho e fazer parcerias, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!